Ora, viva a todos, sejam bem-vindos a mais um Negócio Mistério, camaradas, amigos. Vasco, não dizemos o resto. Não, ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Estás bem? Estou bem. Preparado para este 9º episódio do Negócio Mistério? Cá estamos e hoje vamos falar de um nome poderosíssimo. Poderosíssimo, icónico, gigante e sem títulos. Quase sem títulos, ainda conquistou um título. Vá. Falamos de Michel Prudhomme no Benfica. Michel Prudhomme no Benfica em 1994 chega a Portugal com o título de melhor guarda-redes do mundo. É verdade, e já com 35 anos. Ele trazia uma série de selos em cima dele. É velho, vem para a reforma. É isso. Vem cá passar o tempo, basicamente. Vem cá passar o tempo, aproveitar. Ele, rápido, uma das grandes memórias que eu tenho de Michel Prudhomme é a forma como ele se integrou a falar português e falava sempre assim, com um sotaque muito carregado. Ainda agora, eu lembro-me que há uns anos ele era o treinador do Bruges e jogou contra o Porto na Champions e lembro-me dele... Ao outro jogo, ou no final do jogo, estar a falar e ele conseguia continuar, ele conseguia ainda ter esse sotaque e conseguia falar português fluentemente. De forma ainda fluente. Foi das coisas que mais me surpreendeu. Ele passado pouquíssimo tempo a falar português. Sim. E aquela maneira de falar era engraçada, não é? Eu diria que grande parte dos francófonos, quando aprendem a falar português, falam todos assim. Sim. É verdade. Não sei se concordas. Eu concordo. Eu acho que este episódio até podia ser todo a falar assim. Vamos tentar. Não, estamos a brincar naturalmente e não levem a mal esta brincadeira. Mas vamos falar aqui então de um dos melhores guarda-redes que esteve em Portugal, que ainda assim surpreende toda a gente da forma como ele chega ao Benfica, porque é o primeiro guarda-redes estrangeiro a defender a baliza do Benfica. E chega, como tu já disseste, com 35 anos, quando pouco fazia prever que um guarda-redes daquela dimensão, apesar de só estar na Bélgica até à altura, chegar ao Benfica. Primeiro, os tempos eram outros, não é? E os jogadores ficavam tendencialmente mais tempo nos seus países. O campeonato belga na altura era forte. O último clube dele na Bélgica, o clube onde ele não jogou mais, que é o Malines ou Mechelen. Vamos ficar por Malines. É Malines, para nós é sempre conhecido por Malines. Nessa altura já estava a começar a perder algum protagonismo, mas no final da década de 80 chegou a ser uma das melhores equipas de Europa. Não estou só a falar da Bélgica, mas de Europa. Eles ganham a Taça das Taças em 88 e a Supertaça Europeia nesse ano, também no ano de 88. E são campeões belgas em 89 com o Prudhomme. Antes já tinha estado no Standard Liège e tinha sido 2 vezes também campeão. Estamos a falar de um período, do primeiro grande período de fulgor do futebol belga. Ele vai para a baliza da seleção belga para substituir o icónico Faf. É verdade. E se calhar agora olhamos para a força da Bélgica, principalmente com o Roberto Martínez, que teve muito tempo em número 1 do ranking FIFA, mas esta Bélgica é a Bélgica que apaixona o futebol europeu. Sim, esta Bélgica durante a década de 80 vai sempre aos campeonatos do mundo. São vice-campeões da Europa em 80 e depois vão sempre ao Mundiais entre 82 e 2002 e só numa vez em 98 é que não passam a fase de grupos. O Prudhomme até se estreia muito jovem pela seleção, ainda na década de 70, imagine-se. Ele chega em 94 ao Benfica e estreia-se pela seleção em 79, é inacreditável. Ele vai ao Euro 80, não Exato, joga, mas vai ao Europeu 80. Ele é suplente. E nós eu tive até a ver o percurso da seleção belga e ele está ausente da seleção entre 81 e 87, pelo menos em termos de jogos. Pode ter sido convocado, mas não jogou. E não ter jogado. Mas era o período do Pfaf, que foi um guarda-redes, um dos melhores guarda-redes da década de 80, que jogou no Bayern, que tapou ali o Prudhomme. Ou seja, acho que o Prudhomme ainda podia ter sido maior, porque a Bélgica nessa altura, em 86, teve aí as meias finais do Mundial com o Pfaf. Se fosse com o Prudhomme ainda tinha... a lenda dele ainda seria maior, mas o Pfaf era realmente um grande guarda-redes. O Pfaf sai, o Prudhomme já é titular no Mundial 90 e depois no Mundial 94 aí é incrível. Nós dois ainda nos lembramos das exibições do Prudhomme. Que nessa altura já se falava dele. Eu acho que ele ainda não tinha assinado pelo Benfica, mas já se falava nisso. Mas ele já tinha fechado completamente com o Benfica. Havia, o poder comunicacional era completamente diferente, não tínhamos redes sociais e quase só sabíamos que o jogador vinha assinar por determinado clube, ou quando
ele era apanhado no aeroporto ou quando o clube anunciava Sim, em conferência de imprensa a chegada. Mas o Perrodome já confirmou isto várias vezes. Ele foi para o Mundial 94 já a saber que vinha para o Benfica. Mas nós não sabíamos, não é? Mas já Os se falava não, qualquer os coisa, eram não é? muito fortes. Já O havia Benfica é rumores. campeão em 93 Sim, 94 sim, com sim. o Tony. É campeão em Braga, ganhando ao Gil Vicente. E no meio da festa perguntam ao Manuel Damasio, já presidente do Benfica, sobre a vinda do Perrodome. E ele não confirmou, mas não desmentiu. Exato. E, portanto, o famoso não confirmo nem desminto. Bem pelo contrário. e portanto, tudo ali ficou quase esclarecido. O Tony, com maiores capacidade de falar para os jornalistas, disse só que os meus guarda-redes são Neno e Silvino. E tinha alguma razão, porque ele não foi treinador do Perrodome. Exato, é isso, é verdade, é verdade. E os guarda-redes dele eram Neno e Silvino. Era Neno e Silvino, é verdade. E portanto, mas quando vai para o Mundial 94, Ele já tinha assinado pelo Benfica, mas claro que não sabendo, depois de ser oficializado, o poder da chegada do Perrodome ao Benfica tornou o marco ainda maior. Sem dúvida, sem dúvida. Porque nessa altura o Benfica, durante alguns anos, alternava o guarda-redes titular. Um ano era o Neno, no outro ano era o Silvino. E tudo começou depois do Bento ter ido para suplente e o Silvino ter assumido a titularidade, se não me engano. Eu não lembro quando começou, mas sei que era uma época um titular, na época outro. Em 94 foi o Neno titular. Sim. Durante a maior parte da temporada. Ele ainda fica nessa temporada já como suplente do Perrodome, só depois é que vai para o Vitória. E o Silvino é que sai e vai para o Vitória de Setúbal, depois ainda vai para o Porto. Mas no Mundial 94... A Bélgica até nem vai muito longe, oitavos final, ou seja, ainda eliminada pela Alemanha. 3-2, não é? Para 3-2, ao intervalo já está a perder 3-1, se não me engano, já tem 3 golos sofridos. E apesar de 3 golos sofridos, o Perrodome faz uma exibição fantástica. Era o Klinsmann e o Vola na dupla de ataque, em grande forma. E o Perrodome, apesar de já ter sofrido 3 golos na primeira parte, faz uma exibição espetacular. Não é? E pensando, acho que não existe na história dos campeonatos do mundo, é certo que também não houve sempre prémios para os melhores na posição, mas uma equipa que é eliminada nos oitavos de final e ter o guarda-redes na equipa ideal quer dizer muito sobre o que o Perrodome fez nesse Mundial, não é? Porque normalmente o melhor guarda-redes do Mundial ou é da equipa campeã ou finalista, na pior das hipóteses nas meias finais, não vão buscar um jogador que foi eliminado tão cedo no campeonato do mundo. Isso mostra o grande impacto que o Perrodome teve. Estamos aqui a ver, e ele tem os 2 primeiros jogos, fica sem sofrer golos. O jogo frente à Holanda, aos Países Baixos, aí ele faz uma exibição incrível. É uma exibição gigante mesmo. Era uma Holanda que ainda tinha o Bergkamp, tinha o Ronald Koeman, o Rijkaard ainda está nesse Mundial. Tinha os de Boer a começar. Exato. Na baliza estaria o Edgoy, digo eu ainda. Ainda era o Edgoy. O Edgoy, o guarda-redes. Acho que o Van der Sar ainda é suplente nessa altura. Olha, mas queres dizer o 11 dessa? Não vale a pena. Dizer? E depois vamos nos perder aqui. Não, mas sei lá. Olha, mas abrimos a ficha. Aí está ali um jogador que passou pelo Benfica também, o Talman. O Volks na altura até jogava mesmo em Portugal, no Sport. O Rijkaard, o Wouters. Essa Bélgica era um bocado defensiva, tinha até bons jogadores, já tinha o Filipe Albert na defesa e o Jorge Grune, tinha o Nilis, não sei se o De Grais também vai esse Mundial. O De Grais é titular. Era uma seleção interessante, mas que não jogou grande coisa. Eles ganham 1-0 a Marrocos, depois 1-0 a Holanda, já qualificados, depois perdem contra a Arábia Saudita, porque o Perrodome conseguiu isto, que foi ser o melhor guarda-redes do Mundial, e ao mesmo tempo sofrer o melhor gol desse Mundial, porque é o gol do Al-Alveirã à Maradona, em que finta toda a equipa belga e marca o Perrodome. Este jogo aqui, as memórias que tu tens. Isto é mítico. Mítico. Não podemos pôr play, senão depois o YouTube vai nos deitar abaixo. Exato, é melhor estarmos quietos. Mas vale a pena ver este gol logo aos 5 minutos. Até por isso ele merece ser o melhor guarda-redes do Mundial. Exato, porque só com jogadas incríveis e remates indefensáveis é que alguém conseguia bater o Perrodome nesse Mundial. Mas pronto, o Perrodome chega, apesar de ter esse estatuto melhor guarda-redes do Campeonato do Mundo, muita gente não acreditava muito, porque pensava, pronto, tem 35 anos, já está um bocado farto do Campeonato Belga, vem para cá passar um bocado o tempo, mas ele esteve 5 anos, ele só acabou a carreira com 40 anos. E é um dos melhores guarda-redes de sempre do Benfica, do que eu me lembro, obviamente que não acompanhei sempre, mas do que eu vi, e apesar de haver o Oblak, mas tem muito pouco tempo, Ederson, Júlio César, mas o Perrodome está acima. Acho que é unânime quase no seio dos adeptos benfiquistas considerar o Perrodome como
o melhor guarda-redes, ou Eu- um dos melhores guarda-redes da história do Benfica. Do que vi, para mim o A par Perradão é de Bento, do Manuel Galrinho pois, Bento. eu já não acompanhei Sim. tanto o Bento, mas do que eu vi, lá está, o Perradão foi melhor, também numa fase. Já agora lançamos o desafio a quem nos estiver a ver no YouTube, a quem nos seguir no Twitter, de nos dizer qual é que foi o melhor guarda-redes do Benfica É verdade, de sempre é e se verdade. concordam com esta teoria. E o Perradão, tu disseste, foi o primeiro guarda-redes estrangeiro Benfica. a jogar no Benfica, e só há pouco tempo é que ele deixou de ser o guarda-redes estrangeiro com mais jogos pelo Benfica, foi ultrapassado pelo Vlaco Dimos. Por isso o Perradão é o segundo guarda-redes com mais jogos pelo Benfica. Foram quase 200 jogos, foram 198. E teve azar, não é? Teve azar na fase em que passou pelo Benfica. É a fase do Penta do É a Porto. fase do Penta do Porto. O Perradão sempre nos 5 anos Nos em que 5 está cá, anos o Porto é é sempre campeão. Mas para além disso, o Benfica nunca esteve realmente muito perto de ser campeão. Aliás, termina 3 vezes em terceiro lugar durante Sim. os 5 anos do Perradão. E é um período. Muitas vezes era quase Perradão, João Vieira Pinto e mais 9, não é? Sim. Basicamente a equipa do Benfica muitas vezes era verdade, conhecida e por era isso. catalogada mesmo por isso. E este é considerado o Vietnã do Benfica. Exato, Este exato. período é considerado o Vietnã Sim, do Benfica. o Perradão teve muito azar, porque, principalmente ali na defesa, porque do meio campo para a frente o Benfica por norma Tinha até boa tinha qualidade, sim, bons sim. jogadores, mas ali os companheiros que estavam mais perto do Perradão, Eram muito de não- origem é. duvidosa. por isso estavam-lhe sempre muito trabalho. O Perradão, foram poucos os jogos que esteve no Benfica assim descansadinho. Olha, que ele consegui descobrir que ele escolheu o Benfica numa altura em que tinha. Ele chegou a ser sondado pelo Futebol Clube do Porto, teve propostas do Milan, teve propostas do Nottingham Forest, do Bordeaux, do Turino e do Brescia. Todo na mesma temporada. Tudo na mesma temporada. É um dos primeiros negócios quase de Luciano D'Onofrio, o mítico empresário para o futebol português. Mas aqui também já está envolvido com a Parmalat, ou não? A Parmalat teve nada a ver. Não está Ok. envolvido com a Parmalat, é mesmo o negócio de Luciano Ok. D'Onofrio. E ele queria ir para a Itália, mas considerou sempre que o olhar, e tu sabes, neste período tu tinhas a inscrição de 13 estrangeiros, sim, havia o sim, limite, e ninguém gastava Pois. num guarda-redes. Exato. Ainda por cima a Itália, que sempre foi conhecida por ter excelentes Bons guarda-redes. guarda-redes. E a esta altura o Milan tem o Sebastiano Rossi na baliza. Ou seja, e compararam com o outro, o Perradão era É muito melhor, melhor. é melhor. que Só o- que o Rossi Sim, só que eles acabou por sentiam, era- pronto, ok. era uma ele- lenda é isso. da E ele baliza naquela compra, altura. Exatamente. por isso vamos apostar em outras E foi posições. o Arthur Jorge a ser decisivo nesta mudança, porque o Arthur Jorge disse ao Perradão que eu sei que há muitas dúvidas sobre gastar um crédito com um guarda-redes, mas é mesmo com um guarda-redes e contigo que eu quero gastar esse crédito estrangeiro. E foi isso que o fez optar vir para o Benfica. Teve durante este período um grande dissabor quase profissional dele. Ele disse, sabes qual foi? Qual foi? Foi não ter-se transferido para o Real Madrid. O Real Madrid, depois dos 35 anos, ele ainda Aos teve... 37 anos, Fábio Capello vai para o Real Madrid Certo. e Perradão era o guarda-redes Pois eleito. deve ser ali a altura em que o Buio... O Boio sai e Acaba- quem é contratado é o Bodo Bodo Wilner. Wilner. E ele diz que depois o Real Madrid é campeão da Europa, Sim, logo a seguir, 98. 98, e que esse é o grande dissabor que ele tem na carreira, que foi o facto do Benfica não o ter deixado sair. Certo. Sabes quem é que o Benfica queria contratar para a baliza? E só o Perradão não sai. Eu por acaso, antes de vir para aqui, li uma coisa qualquer. Por acaso eu sei essa, Sabe? que é o Chilaver. O Chilaver. É, O Damásio disse ao Perradão: só tens de sair se contratar o Chilaver. Eu não sei qual é que era a ideia, se era ter o Chilaver a defender ou a bater Pois livres. é isso. Porque ganhava em termos atacantes, mas iam perder muito na baliza. Não há Apesar de Chilaver ser um Sim, era um chute de guarda-redes, mas não se comparava ao Perradão. Ao Perradão. E portanto, o Perradão, aqui no Benfica, Quais são os números dele? ele faz 198 jogos. Eu não tenho o número de golos sofridos, mas tenho o número de clean sheets, ou seja, os jogos Ok. em que não sofreu. É E melhor, ele- eu gosto mais dessa. É melhor. Até porque os golos sofridos têm assim uma conotação mais Muito negativa, forte, não é? Aqui são 86 jogos em que sofreu golos, ou seja, são só 43%. Num Mas- clube como o Benfica, Sim, compreendo o que tu dizes, mas é um número. mas num clube interessante. como o Benfica, por norma, um guarda-redes joga muitas vezes anda ali nos 50% ou mais, e só defende 2 penaltis. E curiosamente, os 2 penaltis que defende, para se ver como as dificuldades que o Benfica teve nessa altura, são em 2 jogos em que o Benfica até perde. Uma contra o Porto logo na primeira temporada e outra em 95-96 contra o Belenenses. São os 2 penaltis que o Perradão defende, e mesmo assim o Benfica não ganhou nada em termos pontuais com isso. Eu lembro que ele também deu expulso uma vez, sabes, contra o Tirsense antes de um jogo nas Antas, em que ia até abraçar o titular.
Depois o Benfica, até foi nessa altura, mais ou menos nessa altura, que se fala do Chilaver, Certo. o Benfica começa também a preparar a sucessão do Perradom, né? E contrata na altura o Ovchinnikov. Certo. O Ovchinnikov ainda começa a temporada 97-98 como Certo. titular, E depois muda. mas acaba por perder a titularidade. E ele diz que o Ovchinnikov foi dos companheiros de baliza o que mais trabalho lhe deu. Porque era o que mais inconformado ficava por ser suplente. Pois. Pronto, ele também nos 2 anos anteriores era o Braçar, que ainda também era da Sim. formação do Benfica. E o Neno não é? também. E o Neno Sim. também. O Neno começa Sim. suplente na primeira Primeiro é o temporada. Neno, depois é o Braçar 2 temporadas, depois o E depois o Ovchinnikov. Benfica contrata um internacional argentino para o render. Carlos Bossi. É ele que faz a sucessão. E não é o Enco, mas é o Enco que depois começa O Enco depois a ganhar a começa, titularidade, sim. não é? Mas o Benfica Mas- contrata os 2 guarda-redes ao mesmo tempo. Mas no na mesmo altura. despedida de. O Bóssio chega na última temporada. Ainda chega no chega 98, no 99. Eu tenho quase certeza, porque o jogo da despedida do Prodome é a substituição feita para entrar o Bóssio, quer dizer, agora olhando por aqui, possivelmente não, exatamente. O Bóssio, ou seja, o Prodome faz 45 minutos não oficiais no jogo da apresentação. Ok. Para que Que era, o Bóssio- era quase a festa de despedida do Perradom. Esta despedida do Prodome. E nesse jogo, ao intervalo, ou pouco depois do intervalo, quem entra para o seu lugar é o Carlos Bóssio. Que perda de qualidade inacreditável. Não é? Mas o Bianca até acaba por ser titular. Certo. E o Bianca foi também um bom guarda-redes e teve um grande impacto no Benfica numa fase inicial. Mas pronto, são estes. Nós até já falamos primeiro também de um guarda-redes, o Schmeichel, não é? Certo? Também já falamos de um colega do Perradom nessa temporada, foi o Canigia. Cláudio Canigia. A década de 90 é assim muito fértil em contratações diferentes. surpreendentes. E portanto tivemos o Michel Prodome neste negócio mistério, neste nono episódio do Negócio Mistério, e prometemos trazer mais coisas E diferentes. Queres deixar alguma dica para o próximo? Posso deixar. Estamos a falar de um jogador que jogou em 2 grandes, mas não foi em nenhum desses, que vai estar o destaque do próximo Negócio Mistério. É verdade. Quem será? Quem será? Contamos convosco para a semana. Um abraço. Fiquem bem.